O assunto dessa aula é transformada de Laplace. E a gente já vê que a ideia da transformada de Laplace, né, ela é uma generalização da transformada de Fourier que a gente viu antes. Né? Quando a gente falou da transformada de Fourier, a gente pensou na representação de sinais através de exponenciais complexas, né, da forma exponencial de j⍵t. E o caso da transformada da Laplace vai ser seguir a mesma ideia, né, fazendo uma generalização de quem são essas exponenciais complexas. Então, revendo aqui a transformada de Fourier, a equação de síntese, né, a gente tinha escrito ela dessa forma, né? E a equação de análise então essas duas equações, né, formam par da transformada de Fourier, a equação de síntese e de análise. Então a ideia quando a gente falou de transformada de Fourier era que a gente estava pensando num sistema linear invariante no tempo. Então, dado esse sistema linear invariante no tempo, quando a gente aplica a entrada desse sistema uma exponencial complexa da forma elevada a j⍵t, se esse é um sistema linear invariante no tempo com resposta ao impulso h de t, né, o que a gente viu que a resposta a essa entrada vai ser a própria entrada multiplicada por um escalar, né, que depende de quem que é esse ômega, né? E o que a gente viu, né, que esse h nada mais é, né, do que a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Então, dado um sistema linear invariante no tempo, a gente aplica uma exponencial complexa na entrada, a saída é a própria exponencial complexa, né? Então é a propriedade, né, de que as exponenciais complexas dessa forma são autofunções dos sistemas lineares invariantes no tempo. Bem, que nós vamos considerar agora uma exponencial complexa um pouco mais geral, aplicada também a um sistema linear invariante no tempo. Então vamos supor que nós temos a exponencial complexa, a exponencial de st, né, onde esse s, né, tem a parte real e a parte imaginária. Se a gente aplica ele a um sistema linear invariante no tempo com resposta ao impulso h, o que a gente tem na saída é convolução, né, da entrada com a resposta ao impulso. Então o resultado da convolução é a integral, né, de h de tal, exponencial de menos st menos tal de tal. Essa exponencial complexa a gente pode separar em duas, né, exponencial de st e exponencial de menos s tal. Logo, como a integral é em tal, a gente pode tirar para fora da integral o st. Então fica exponencial de st vezes a integral de menos infinito a infinito de h de tal exponencial de menos s tal de tal. E essa integral, no final das contas, é uma função do s. Para cada s, isso aqui, o resultado é um escalar. Então, da mesma forma que no caso da transformada de Fourier, quando a gente analisou as exponenciais complexas, exponencial de j⍵t na entrada do sistema, se a exponencial complexa for exponencial um pouco mais geral, exponencial de st, a saída também é a própria exponencial multiplicada por um h, que vai depender de quem que é esse s. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a propriedade de autofunção, né, das exponenciais complexas em relação aos sistemas lineares invariantes no tempo. Ou seja, se a gente aplica na entrada do sistema linear invariante no tempo uma exponencial complexa, exponencial de st, a saída, né, dado que a resposta ao impulso é o h de t, a saída é esse h de s vezes a própria exponencial. Onde esse h de s é o que foi definido
aqui em cima. E aqui nós vamos falar, né, definir que esse h de s é a transformada de Laplace da resposta ao impulso h de t. Então, vamos colocar aqui então a transformada de Laplace de um dado sinal x. A transformada dele é o x de s, é dada por aquela integral que a gente viu, integral do x vezes exponencial de menos st. Então aqui a gente define quem que é a transformada de Laplace e a gente usa, né, a notação para falar que tem o par, né, entre o sinal no domínio do tempo e o sinal no domínio da transformada de Laplace. O que a gente chama de do plano S. Então, comparando essa equação com a equação da transformada de Fourier, né, vamos escrever aqui de novo a transformada de Fourier. Notem que a equação é exatamente a mesma coisa quando a gente faz o... Se a gente pega a transformada de Laplace, escolhe o S como sendo J ômega, né, ou seja, a gente escolhe a parte real do S como sendo zero, a gente tem a fórmula transformada de Fourier. E é por isso que quando a gente coloca aqui o x, a gente fala x, na verdade o x é uma função de ômega, né, mas a gente deixa explícito que o x de J ômega justamente por causa disso. Porque quando a gente faz a escolha do S igual a J ômega na transformada de Laplace, a gente tem a transformada de Fourier. Então, quando a gente escolhe o S igual a J ômega, né, se a gente pensar aqui no plano S, então aqui a gente tem o J ômega e aqui o sigma. A gente está analisando os pontos onde o sigma é igual a zero, né? Então os pontos ao longo do eixo J ômega. Então quando a gente analisa a transformada ao longo do eixo J ômega, né, transformada de Laplace ao longo do eixo J ômega, na verdade o que a gente está fazendo é a transformada de Fourier. Então a gente pode escrever aqui que transformada de Laplace quando S é igual a J ômega, é igual a transformada de Fourier do x. Aqui a gente está usando essa notação. Então agora, escrevendo aqui de novo a equação da transformada de Laplace, como a gente falou, o S é um número complexo, então tem a parte real e a parte imaginária. Vamos explicitar isso ali na equação, né? Então substitui o S pelo sigma mais J ômega. Então o que a gente vai obter aqui? Então exponencial de menos sigma mais J ômega t dt. Então isso aqui é uma exponencial de sigma t vezes exponencial menos J ômega t. E aí eu vou agrupar o x de t com a exponencial de menos sigma t. Então na hora que eu faço isso, essa fórmula que a gente obteve é a transformada de Fourier para esse sinal, x vezes exponencial de menos sigma t. Então, escrevendo aqui, isso aqui que a gente chegou é a transformada de Fourier do x de t vezes exponencial de menos sigma t. Então, como a gente está multiplicando o x por uma exponencial real, isso significa que agora, em situações em que a transformada de Fourier do x não existia, a transformada do x vezes a exponencial pode existir, dependendo do valor de quem que é esse sigma.
Então a gente pode olhar para a equação, essa transformada de Laplace, como sendo a transformada de Fourier, né, ponderada por uma exponencial real. E dessa forma a transformada de Laplace pode convergir, né, em pontos e quando a transformada de Fourier não converge, né? Então isso vai depender do valor do sigma. Então vamos colocar aqui então a transformada de Laplace. É a equação essa aqui, né? E a transformada inversa, né, usando o mesmo tipo de argumento que a gente usou antes, né? A transformada inversa vai ser essa aqui. Então aqui a gente tem o par, né, da transformada de Laplace. E vamos fazer um exemplo. Sempre bom fazer um exemplo para entender, né? Então, nesse exemplo nós vamos considerar um sinal x como sendo exponencial de menos at vezes o de t. E esse aqui a gente já conhece, né? E a gente sabe que a transformada de Fourier dele é 1 sobre j ômega mais a, né, quando a é maior do que zero. Ou seja, quando a é maior do que zero, esse x de t tem a forma de uma exponencial decrescente, né? E quando ele tem essa forma de exponencial decrescente, a transformada de Fourier vai convergir, né? Então vai existir e é dada por essa equação 1 sobre j ômega mais a. Bem, o caso da transformada de Laplace, que a gente falou, né, que se a gente tem esse sinal x, a transformada de Laplace dele, o xgs, nada mais é do que a transformada de Fourier do x multiplicado, né, por uma exponencial real, exponencial de sigma t. Então, substituindo quem que é o x, né, o x é exponencial de menos at vezes u de t. E aí eu posso juntar, né, as duas exponenciais como sendo uma só. Então fica sendo exponencial de menos a mais sigma t u de t. Então esse aqui que a gente chegou é a transformada de Fourier de exponencial de menos a sigma t u de t, ou seja, algo da mesma forma aqui, né? Só que em vez de ter o a gente tem a mais sigma. Então, obviamente, isso aqui vai ser a mesma coisa, né? Só que substituindo a por a mais sigma. Então, j ômega mais a mais sigma. Só que agora, né, essa transformada de Fourier, ela converge quando a mais sigma é maior do que zero. Ou seja, quando sigma é maior do que menos a. Agora, quem que é sigma mais j ômega é s, né? Então, reescrevendo isso aqui em função de s, fica s mais a. Então, a transformada de Laplace do x de t é 1 sobre s mais a. E essa transformada, ela converge para valor, né, para o sigma, né? Ou seja, para o valor real de s maior do que menos a, né? Então, vamos escrever aqui, né? Então, x de t, né, tem a transformada de Laplace, que é o x de s, que é 1 sobre s mais a, né? E esse aqui, quando s for maior do que menos a. Então, antes, no caso da transformada de Fourier, ou a função tinha ou não tinha transformada, né, dependendo se convergia ou não. Agora, aqui no caso do Laplace, dependendo do valor do s, essa transformada pode convergir ou não.
Então a gente cria aqui a noção do que a gente chama de região de convergência, né? Então esse aqui que a gente está especificando aqui é a região de convergência da transformada, que usualmente usa a sigla ROC, né? Region of Convergence, região de convergência. Então o que a gente tem agora que para a transformada de Laplace é não só importante a expressão algébrica, né? No caso aqui 1 sobre S mais A, mas também a região de convergência, que no caso desse exemplo aqui é parcial de S maior do que menos A. Então essas duas informações são importantes para determinar a transformada de Fourier, de Laplace. E se a gente fizer um outro exemplo, considerar o x de t como menos exponencial de menos AT vezes u de menos t. Então, fazendo os mesmos procedimentos que a gente fez antes, a gente chega que a transformada de Laplace é essa equação, ou seja, a expressão algébrica é a mesma, mas a diferença agora é a região de convergência, em que a região de convergência desse é para parcial menor do que menos A. Então a gente pode notar que a gente chegou na mesma expressão algébrica, mas com região de convergência diferente. Então isso x. Então isso implica que são funções, né, no tempo distintas também, e possuem por isso uma transformada de Laplace que é diferente uma da outra. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos supor que o x seja exponencial de menos t vezes u de t mais exponencial de menos 2t u de t. A gente não falou aqui das propriedades, mas é fácil também mostrar, né? Da mesma forma que a gente fez para transformadas de Fourier, né? Transformada de Laplace é fácil mostrar também que ela vai ser linear. Então, se a gente tem uma combinação linear de duas funções, vamos chamar isso aqui de x1 e aqui de x2, cada um deles, né, vai ter uma transformada de Laplace, x1 de S e aqui x2 de S, e a transformada de Laplace do x vai ser a soma desses dois. Então, o x1 exponencial de menos t u de t, a gente já viu, né, que tem a transformada de Laplace 1 sobre S mais 1, e a região de convergência é o S maior do que menos 1. E o x2 exponencial de menos 2t u de t, né, transformada de Laplace. Naquele caso a gente viu o caso genérico, então só substituir o A por 2 agora, né? Então fica S mais 2. E a região de convergência é o S maior do que menos 2. Então, a gente falou que o x de S é o x1 de S mais x2 de S, né? Então obviamente o x de S vai ser a soma dessas duas expressões aí, né? S mais 1, S mais 2. E isso vai dar 2S mais 3, S mais 1, S mais 2. Então essa é a expressão algébrica do x de S. Mas como a gente falou, a transformada de Laplace, para estar bem determinada, a gente precisa também da região de convergência. Então, quem é a região de convergência? Como aqui a gente falou do x1 e x2,
que tem regiões de convergência distintas, quando R, a parte real do S maior do que menos 1 ou maior do que menos 2, né, no caso do x1 e x2 respectivamente. Então, o que a gente pode concluir? Que a região de convergência para o x, que é a soma dos dois, tem que ser a região de convergência que a região do plano S que vai convergir tanto para um quanto para o outro. Então, para convergir tanto para um quanto para o outro, tem que ser a interseção dessas duas regiões, né? Então, obviamente, isso aqui, a região de convergência vai ser quando a parte real do S for maior do que menos 1, né? Que aí atende, né, a questão da convergência tanto do x1 quanto do x2. Então, o que a gente fez aqui no final? A gente escreveu, a gente expressou o x como uma forma de um polinômio em S no numerador e um polinômio em S no denominador, e a região de convergência para eles. Então, usualmente tem uma forma gráfica de representar isso, que é representar no plano S, onde são os pontos, que são os zeros do numerador e os zeros do denominador. Os zeros do numerador são os zeros da transformada de Laplace, né? Então, são pontos em que fazem o x de S ser igual a zero. Os zeros do denominador fazem com que o x de S vá para infinito. Então, esses são chamados de polos. Então, os zeros do N são chamados zeros e os zeros do D são chamados polos. E a gente coloca no gráfico uma bolinha para falar os zeros e x para representar os polos. Então, o numerador é 2s mais 3. Então, tem o zero está no menos 3 meios. Vamos marcar aqui. Menos 3 meios. E o denominador, as raízes do denominador é s igual a menos 1 e s igual a menos 2. Então, tem uma raiz aqui no menos 1 e a outra menos 2. Então, aqui é a parte real, né? Parte imaginária. Então, representamos no gráfico aqui quem que é os polos e os zeros do x. E a região de convergência é a região onde a parte real do S é maior do que menos 1. Ou seja, é todo o semiplano que está ao lado direito. Então, essa aqui é a região de convergência. Eu vou colocar aqui a legenda. Pronto. Região de convergência. Bem, com relação à região de convergência, a gente pode observar algumas propriedades, né? Primeira coisa é que a região de convergência não contém polos de x, porque os pontos que fazem o denominador serem igual a zero, né, o x vai para infinito, e obviamente então a integral não converge nesses pontos, né? Então esses pontos não podem fazer parte da região de convergência. Então, a região de convergência não contém polos, né, que são os pontos, né, em S que fazem o denominador, né, o d de S igual a zero. Outra coisa que a gente pode observar é que, se dado um ponto no plano S, né, vamos pegar aqui, vamos pôr esse ponto. Se a gente tem esse ponto no plano S e a transformada de Laplace converge para esse ponto, né, naquela formulazinha, né, vocês lembram que a gente está multiplicando. Nesse ponto aqui tem uma parte real, né?
a parte real e tem a parte imaginária. E aí, quando a gente viu aquela ideia de analisar a transformada de Laplace como sendo a transformada de Fourier da função multiplicada por uma exponencial, né, aparecia o exponencial do sigma, né, t. Então esse sigma aqui, se para esse sigma converge, para todos os pontos que tem o mesmo sigma, a transformada converge também. Então, obviamente, então, se ela converge nesse ponto, ela converge na linha aqui inteira. Aí que a gente pode concluir então é que a região de convergência, né, ela consiste em faixas, né, faixas paralelas ao eixo de J ômega. Então a gente não pode ter uma região de convergência que seja, sei lá, uma faixa assim, né? Isso não pode. Continuando, se a transformada de Fourier converge, isso somente se a região de convergência transformada de Laplace inclui o ponto J ômega, né? Inclui o eixo, né, J ômega, porque quando o sigma é igual a zero, né, a gente está analisando a transformada de Laplace no eixo J ômega, é equivalente à transformada de Fourier. E então a transformada de Laplace, a região de convergência da transformada de Laplace tem que incluir o eixo J ômega para que a transformada de Fourier convirja, né? E ao contrário. E outro é que a região de convergência é uma região conectada. Que significa que se eu tiver dois pontos no plano, vamos supor que tem aqui o plano S, tem esses dois pontos onde a transformada de Fourier converge. Então, se ela é uma região conectada, todos os pontos que estão entre eles também vão ser pontos onde a transformada também converge. Ou seja, não tem como a gente ter uma transformada onde a gente tem faixas desconexas, né? Vamos supor, eu tenho uma região de convergência aqui e outra região de convergência aqui. Isso não tem jeito, porque eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Então esses pontos aqui no meio tinham que convergir também a transformada de Fourier. Se isso não acontece, então está errado. Então a região de convergência tem que ser uma região conectada. Então, dados qualquer dois pontos que estão na região de convergência, todos os pontos nesse segmento que ligam esses dois pontos também estão na região de convergência. Aí vamos pegar aqui um exemplo, supondo que a expressão algébrica seja o denominador S mais 1, S mais 2, que 1. Então, obviamente, a gente tem um polo em 1 e outro polo em menos 2. Então, dada apenas essas informações, né, quais são as possíveis regiões de convergência? Então, a gente pode ter uma região de convergência. Primeiro, a gente sabe que ela não inclui os polos, né? A gente sabe que são faixas paralelas ao eixo J ômega e que são regiões conectadas. Então, a gente pode ter uma região de convergência aqui, à direita do polo menos 1. A gente pode ter uma região de convergência entre os dois polos. Ou então a gente pode ter uma região de convergência à esquerda do polo menos 2. Então são as três opções. E vamos
Aqui no caso em que o sinal x seja um sinal finito e a duração finita, ou seja, um sinal que começa em um ponto e acaba num ponto. Então qualquer exponencial complexa que eu multiplicar esse aqui, né, vai ter a transformada de Fourier, né, porque esse aqui vai ser sempre finito. Então a transformada de Laplace sempre vai existir. Então isso vai implicar que a região de convergência é o plano S inteiro. Então é todo do plano S. Para qualquer S, a transformada de Laplace sempre converge. No caso em que o x for, que a gente chama de inglês de right-sided, ou seja, ele é igual a zero para trás de um certo ponto, e depois vai indefinidamente, né? Não tem nenhum ponto em T aqui que a gente pode falar que daí para frente ele é igual a zero. Então é um sinal que a gente chama de right-sided. Então se o x for dessa forma, obviamente, dependendo da exponencial complexa que a gente multiplicar, a transformada de Fourier pode convergir ou não, né? Então se eu posso achar uma exponencial complexa decrescente, né? Vamos chamar de exponencial de menos tal 0t. Então sigma 0t. Se eu acho uma exponencial dessa forma, que ela é decrescente, né, obviamente se o sigma for maior, vou colocar de outra cor, né, se o sigma for maior, essa exponencial vai ser mais decrescente. A exponencial de menos sigma 1t, né, onde sigma 1 maior do que sigma 0. Então ela decresce mais rapidamente. Então, obviamente, se para o sigma 0 converge, para o sigma 1 também vai convergir, porque está levando mais para zero aqui, né? E quando t vai indo à direita aqui, né? O x não tende a zero, né? Então a gente está forçando o produto dos dois ir para zero em algum ponto, e aí a transformada vai convergir. Então isso significa que se a gente tem um ponto em que ela converge, a direita dele também vai convergir. E como a gente falou que os limites, né, da região de convergência, né, são os polos, né? Então, a partir do último polo à direita, todos os pontos direitos vão fazer a transformada de Fourier, a transformada de Laplace convergir. Então, se o x é right-sided, então a região de convergência vai ser o semiplano à direita do polo mais à direita. Então, vamos desenhar aqui que é mais fácil, né? Então, vamos supor que eu tenho alguns polos. Então, o polo mais à direita é esse aqui, o último. Então, a região de convergência vai ser o semiplano à direita. É a partir do polo mais à direita. E no caso, se a função x for left-sided, é claro que vai ser o análogo, né? E se ela for left-sided, a região de convergência vai ser o semiplano. Vamos colocar aqui a mesma coisa, né? À esquerda do último polo mais à esquerda. E no caso do x ser two-sided, né? Então ela não é limitada nem à direita nem à esquerda. Então a região de convergência nesse caso, né, vai ser uma faixa no plano. Então ela não pode nem ir muito para a direita nem muito para a esquerda, por causa
né, balancear o efeito dos duas exponenciais ali que estão multiplicando, né? Então tem que balancear, né, um com o outro, e aí acaba que a região de convergência fica sendo uma faixa no plano S. E vamos fazer agora um exemplo aqui para ver a transformada inversa. Então geralmente o que a gente faz na transformada inversa é usar, né, inspeção, né, para determinar quem que é a transformada baseada em outros que a gente já conhece. Então vamos supor que a gente tenha o x como sendo esse aqui, S mais 1, S mais 2, e a região de convergência S maior do que menos 1. Então esse aqui, né, a gente, no gráfico do plano S, a gente tem um polo no menos 2, outro no menos 1, e a região de convergência está à direita aqui. Então quando a gente tem uma expressão dessa forma, né, que a gente tem os polos aqui, a gente costuma, né, separar de forma que a gente tenha a soma de duas, no caso aqui duas frações, né, onde cada uma tenha apenas um polo, né, que a gente chama isso aqui de expansão em frações parciais. Então no caso aqui, para fazer expansão em frações parciais, a gente tem que determinar agora quem que é o A e quem que é o B, né, de tal forma que a soma dessas duas frações seja igual à fração aqui do x. Então a ideia é multiplicar, né, por cada um dos denominadores e analisar a expressão no valor de S que faz aquele valor igual a zero. Então vamos supor que eu quero achar o valor de A, então eu tenho que multiplicar, colocar em outra cor, multiplicar por S mais 1, que é o denominador do A, então vou multiplicar de um lado do outro, né? Então aqui vou multiplicar por S mais 1. Isso aqui vai cancelar com esse aqui. Então, multiplicar por S mais 1. E aqui também multiplicando por S mais 1, né? Vai cancelar com esse aqui. E aqui multiplicando por S mais 1, vai ficar esse aqui, né? Então, esse aqui cancela. Esse aqui não cancela. Mas eu vou analisar a expressão em S igual a menos 1, que é o valor de S que faz S mais 1 igual a 0. Então, quando... Vamos escrever aqui embaixo. Então eu tenho que pegar o x de S, multiplicar pelo S mais 1, analisar no ponto que faz o S mais 1 igual a 0, né? Então S igual a menos 1, isso aqui vai me dar o A. Então quando eu analisar o S igual a menos 1, né? Então o B some, porque aqui fica S mais 1, como S igual a menos 1 dá 0, né? Então isso aqui some, e aqui fica A de um lado. Então A é igual a 1 sobre S mais 2 quando o S é igual a menos 1. Então a gente vai achar que o A é igual a 1. E da mesma forma a gente faz para achar o coeficiente B. Então a gente vai multiplicar por S mais 2 e analisar a expressão quando o S é igual a menos 2. Então multiplica por S mais 2, analisa a expressão quando S é igual a menos 2. Isso aqui vai nos dar o B, que se dá menos 1. Então logo naquele x de S pode ser escrito como 1 sobre S mais 1 menos 1 sobre S mais 2. E a região de convergência é o S maior do que menos 1. Então eu estou olhando cada um dessas parcelas, né? Vou chamar disso aqui de x1, esse aqui de x2, né? O x1 a gente tem um polo
e menos 1, e a região de convergência é essa aqui, né, que é igual a região de convergência do x. O x2 tem um polo em menos 2, e a região de convergência vai ser essa aqui, né, a direita do polo, né, que quando a gente fizer a interseção da região de convergência do x2 com x1, vai dar a região de convergência do x, que é o R, parte real do S, maior do que menos 1. E essas duas parcelas, né, a gente conhece. Se a gente faz a transformada de Laplace, né, a gente conhece esses pares já. O x1 de t é exponencial menos t u de t, e o x2 de t é exponencial menos 2t u de t. Então o x de t é o x1 menos x2. Então exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t vezes u de t. Então encontramos aí quem que é a transformada inversa do x. Agora vamos pegar aqui a mesma expressão, o mesmo x, e vamos considerar uma região de convergência diferente, que é entre uma faixa entre menos 1 e menos 2. Então a região de convergência é essa faixa aqui, entre menos 1 e menos 2. Da mesma forma, a gente pode fazer a expansão em frações parciais, né? Claro que a expansão em frações parciais não vai mudar, vai ser a mesma coisa, né? Isso não depende da região de convergência, né? Então, a mesma expressão em frações parciais, só que agora, vou chamar isso aqui de x1, né? x1, x2. Então o x1 tem um polo em menos 1, o x2 tem um polo em menos 2, só que como a região de convergência do x1 do x é aquela faixa entre menos 2 e menos 1, então para que eu tenho que escolher a região de convergência do x1 e do x2, de forma que quando eu fizer a interseção tem que dar essa faixa entre menos 1 e menos 2. Então eu vou escolher a região de convergência aqui como sendo a faixa à esquerda do polo, e essa aqui a faixa à direita do polo, que quando eu fizer a interseção dos dois vai dar essa faixa entre menos 1 e menos 2. Então aqui no caso, como agora a minha região de convergência é diferente, né, eu tenho, olhando os resultados que a gente já viu antes, né, que agora o x1 vai ser o menos exponencial de menos t vezes u de menos t. E no caso do x2 vai ser exponencial de menos 2t u de t. Então o x é o x1 menos x2. Então isso vai ser exponencial de menos t vezes u de menos t menos exponencial de menos 2t u de t. Aqui, obviamente, olhando para a expressão, né, desse x, a gente vê que
que ela não é limitada no tempo, né? O x não é limitado no tempo, né? E que isso tem tudo a ver com o que a gente falou antes, né? Que a transformada de Laplace tem uma região de convergência que é uma faixa, né? Então deu certinho. Então, por essa aula vamos chegar por aqui. Né, vimos a transformada de Laplace, né, a relação dela com a transformada de Fourier, de onde que ela vem, né, algumas as propriedades. A gente não viu, mas as propriedades são análogas às propriedades da transformada de Fourier, né, então acho que não precisa perder tempo com isso, né, basta saber que vai ter algo análogo e a gente pode consultar sempre que precisar a tabela da transformada. Então é isso.